Olá, eu sou o pastor Rafael Melo, do projeto Reconstruindo os Muros do Evangelho, e eu quero perguntar para você hoje: você conhece a bênção do ódio? Você sabia que muitos cristãos não refletem a glória de Deus porque não sabem e não conhecem, não vivem a bênção que é, a graça que é saber odiar a coisa certa? Bom, quero começar esse vídeo pedindo desculpas já pela minha voz, estou um pouco rouco hoje. Meu filho mais velho amanheceu ontem com febre e com gripe, né? E acabou que passou para todo mundo em casa. Então eu vou falar um pouco mais baixo do que de costume. Provavelmente, talvez, se eu levantar um pouco a voz, eu a perca parcialmente. Então já peço desculpa a você, mas vamos falar sobre a bênção do ódio. Bom, tratando-se de emoção, entenda bem o que eu vou dizer. O ódio é o contrário de quê? De amor. Tratando-se de emoção, o ódio está de um lado, o amor está de outro. Ou se ama, ou se odeia. O contrário de amar é odiar. Certo? Bom, pensando assim, do amor a alguma coisa, pode surgir o ódio a alguma outra coisa que é contrária ao que se ama. Se eu amo algo, por exemplo, se eu amo a justiça, se eu amo o bem, eu automaticamente, porque a justiça é contrária totalmente à injustiça, eu odeio a injustiça. Porém, a injustiça não é uma pessoa. Veja bem, a justiça não é uma pessoa, tá? A injustiça é um ato, a injustiça é uma configuração da sociedade, é uma situação específica, certo? Mas como um exemplo para você entender. Então, se eu amo a Deus, eu amo o ser, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo. E esse Deus, segundo as Escrituras, odeia algumas coisas, é contrário a algumas coisas que acontecem. Então, logo, do meu amor a Deus, se ele é verdadeiro de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, é preciso que brote um ódio no meu coração pelas coisas que Deus odeia. E o que é que Deus odeia? Ou melhor, do que Deus odeia, o que eu também devo odiar? Ou posso odiar? Devo odiar, melhor dizendo. Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero responder uma outra que deve ter sido feita por você mesmo, a sua própria mente, e talvez esteja sendo feito por você ao seu coração ainda agora. Como é que pode, pastor, o ódio ser uma bênção? Nós somos filhos do amor, aquele que não ama não conhece a Deus. As Escrituras são claras em dizer que nós precisamos não só ter atitudes de amor, mas esse amor também precisa vir de dentro de nós, porque senão é apenas algo vazio, como o apóstolo Paulo diz. O amor é a marca do cristão. Se vos amardes uns aos outros, saberão que sois meus discípulos, disse Jesus. Não é assim? Então como é que pode o ódio ser uma bênção? Como é que pode pessoas não estarem manifestando a graça de Deus, a glória de Deus ao mundo, por não saberem odiar? Isso não é um paradoxo? É um dos muitos que nós encontramos quando meditamos nas Escrituras e comparamos os valores do reino de Deus com os valores deste mundo caído. Querido, querida, Deus odeia o pecado. Preste bem atenção, eu vou falar para você, em nome de Jesus, que essa palavra entre no seu coração e você nunca mais esqueça disso, porque as pessoas não têm pregado isso, as pessoas esqueceram de pregar.
cheio de igrejas só pregam vitória, pregam a centralidade no homem, pregam que Deus está pronto para te dar o que você quer, esquecem de dizer para você o ponto central que deve levar alguém a conhecer o Evangelho e a se converter, que é: Deus odeia o pecado e todos nós somos pecadores. Portanto, todos nós estamos condenados, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Sem essa consciência, o arrependimento mediante essa consciência que vem de Deus, não é nosso, a fé vem dele para que nós possamos fazer isso, ninguém pode se converter. Para começar por aí. Mas como esse é um outro assunto, apesar de ser um assunto principal, que é o centro do Evangelho, vamos voltar para o nosso. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Ok? Deus odeia o que é mal. Nós amamos a Deus. Se eu amo a Deus, eu odeio o que Ele odeia. Eu tenho desprezo no sentido de que não quero me aproximar daquilo que me afastará dele. Se eu amo e como a corça suspira pelas águas, o meu coração tem sede dele. Se algo me afasta dele, eu não quero isso, porque eu quero estar perto dele. E os cristãos de hoje não têm tido esse ódio, esse desprezo pelo que os afasta de Deus, se é que estão perto de Deus. Ou se é que um dia estiveram. E isso não pode acontecer também como um ato de religiosidade, como um ato de apenas cerimonialismo religioso, para que haja enquadramento no comportamento coletivo de uma determinada igreja, congregação, religião, denominação. Não funciona, porque era isso que os fariseus faziam. Se você quer saber mais sobre isso, veja os vídeos anteriores, veja o Teatro da Religião, veja Jesus Conhece Você. São os vídeos exatamente anteriores a esse aqui, no canal Muros do Evangelho no YouTube. Então, não serve, não adianta você apenas fixar com a sua mente: não, agora eu vou me afastar daquilo que Deus odeia, porque eu quero... Não adianta. Porque quem não é verdadeiramente alcançado pela graça, e muita gente está dentro das igrejas e não é, porque foram enganados por um evangelho centralizado no homem, na criatura, ao invés do Criador, que glorifica a Deus de lábios, mas não o glorifica de atitudes e reverência, como deveria. Se qualquer pessoa não é transformada, não é alcançada pela graça, qualquer atitude para tentar se afastar, para tentar ter o ódio abençoado, o ódio correto, é vazia, é externa, é o começo da hipocrisia, que se consolidará logo após. Precisa ser o resultado de uma vida com Cristo e em Cristo, quando Cristo, por meio do seu Espírito Santo, que é Deus, em nós, naquele que é regenerado pela graça de Deus, habita o seu Espírito, e esse Espírito vai nos transformando, nos fazendo andar em santidade, nos dá graça, para que caminhemos odiando o que Deus odeia. Muitas vezes fraquejamos, muitas vezes caímos, muitas vezes abraçamos isso que Deus odeia, pecamos, mas se somos dele, não permanecemos caídos, porque o seu Espírito nos levanta e nos arrependemos e aprendemos com as quedas e vamos deixando para trás a velha maneira de viver, porque ainda que tenhamos morrido para o pecado e nascido de novo, o velho impostor, o velho homem mau ainda mora dentro da gente, o velho homem ainda mora dentro de nós, mas aos poucos nós vamos deixando ele para trás, vamos no caminho da santidade, porque eu não quero o que me afasta de quem eu amo. E se eu amo a Deus, será natural que eu odiarei o que me afasta dele, o que ele odeia. Aleluia. Que o Senhor, por meio do seu Espírito, revele isso ao seu coração. Em nome de Jesus. Quero ler com você
duas passagens. Uma está no livro de Provérbios, no capítulo 8. Provérbios 8, verso 13, que diz assim: Provérbios 8, verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, odiar o mal. Veja bem, não é pessoa, não é uma pessoa, nem mesmo é o diabo, nem mesmo demônios, é o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, comportamentos pecaminosos que nos afastam do nosso Deus. Eu os aborreço. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Eu os odeio. Por quê? Porque em mim está essa capacidade? Não, segundo a Bíblia, todos são maus. Então eu, por natureza, acabaria amando. O meu velho homem ama essas coisas. Uns mais, outros menos, em uma coisa ou outra, mas o nosso velho homem ama as coisas mais. Mas a graça de Deus em mim, se Deus realmente está em mim, isso começará a ser odiado, aborrecido por mim. Porque não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, há de se manifestar externamente ao mundo as boas obras do Espírito de Cristo em mim. Então não trata-se de salvação pelas obras ou justificação por obras, mas obras apenas pelas obras, mas obras de santidade que são resultado do Espírito que vive em mim, que me fez nascer de novo, que me regenerou. Salmo 97, verso 10. É o segundo trecho das Escrituras que eu quero ler com você. Salmo 97, versículo 10. Que diz assim: vós que amais o Senhor. Você ama o Senhor? Vós que amais o Senhor, detestai o mal, odiai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Mas detenhamos-nos na parte A do versículo. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Não como uma força, agora eu preciso detestar o mal, eu preciso odiar o mal. Não, isso não funciona. Isso é religiosidade externa. Mas naturalmente, se nós amamos o Senhor de verdade, detestaremos o mal. E quando o praticarmos por causa da maldade que ainda está em nós, ou por causa da nossa própria negligência em buscar o Senhor em oração, em santificação, em jejum, em leitura da palavra, em meditação na palavra, em buscá-lo, buscar a sua face, conhecer mais dele, quando falharmos nisso, acabarmos pecando, acabarmos nos abraçando a esse mal, quando isso acontecer, nós naturalmente, por causa do Espírito que em nós habita, em algum momento nos arrependeremos e voltaremos ao Senhor. Então, a pergunta sobre a qual eu baseei o início desse vídeo, você conhece a bênção do ódio? É uma bênção, meu querido, minha querida. Esse ódio é uma bênção. Odiar o mal, odiar o pecado, odiar as velhas práticas, odiar tudo que me afasta de Deus. Na verdade, o mal, o pecado, é a única coisa que o cristão pode odiar. Porque a criação manifesta a glória de Deus, nós amamos toda a criação. Nós amamos as pessoas, até os inimigos. Não recebemos instrução clara nas Escrituras para odiar o diabo, demônios. Pelo contrário, temos um sinal na Escritura que até anjos, quando contendiam com Satanás, não o infamaram, mas disseram: o Senhor te repreenda. E a autoridade que ele nos deu de, em nome de Jesus, repreendê-lo e mandá-lo embora, ou a qualquer outro demônio, mas não de declarar palavras de ódio contra ele. Muito menos contra pessoas, dos amigos aos piores inimigos.
Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então o cristão deve ser conhecido pelo amor a todas as pessoas. A nossa marca é o amor. Só que, então, de forma nenhuma, esse ódio ao pecado pode ser transferido ao pecador, ou então ao agente do pecado. Ah, como eu amo o pecado, então eu vou odiar quem faz aborto. Um monte de gente errando fazendo isso. Ah, já que eu amo o pecado, eu vou odiar quem tem práticas pecaminosas. Um absurdo. Isso não glorifica a Deus em nada. Tem um monte de gente que é apenas religiosa, lê isso aqui e tenta colocar em prática sem ser transformado pelo Espírito, que não acrescenta em nada ao Evangelho, muito pelo contrário, faz milhões e milhões de pessoas nunca pensarem em entrar dentro de uma igreja porque cristãos, dizendo-se servos de Cristo, odeiam. Transferem o ódio do pecado, do mal, para o agente pecador. E aí se esquecem que também são pecadores. Então não. As pessoas, amor, respeito incondicional. Ao mal, ao pecado, o ódio. Isso é uma bênção. Sem a bênção desse ódio, nós não glorificaremos a Deus como devemos. Como deveríamos fazer e como devemos fazer. Porque esse ódio nos afasta do pecado. Nos afasta do mal. E nos aproxima de Deus. No sentido de conhecer, de conhecê-lo mais. Não no sentido de que ele está em nós. Quem é dele tem o seu espírito. Então não é uma proximidade física, mas é uma proximidade de conhecê-lo, de contemplar a sua glória. Quanto mais distante do mal e do pecado, mais a glória de Cristo resplandece para mim, para você, para qualquer um que anda em sua palavra. Não no sentido físico, mas no sentido de caminhar com ele mais de perto. De ser um discípulo que não anda lá atrás na multidão, vendo os milagres de longe, ensinando, ouvindo os ensinamentos, tendo que perguntar a alguém o que ele disse mesmo, hein? Mas aquele que anda perto, que ouve os pequenos sussurros que ele fala, como Pedro, Tiago e João, sendo João o mais próximo de todos. Só a bênção desse ódio ao mal, mais uma vez dizendo, nunca há pessoas, mas ao mal, pode nos trazer esse contemplar que é indescritível da glória de Cristo, que é infinita. Quanto mais contemplamos a sua beleza, a beleza da sua santidade, mais temos para contemplar. É isso, que o Senhor nos dê a bênção desse ódio, para que estejamos mais perto dele. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero dar alguns recados. Primeiro, que na próxima semana, se você estiver vendo esse vídeo depois, então você vai poder procurar aí no nosso site rmevangelho.com.br, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso Twitter. Twitter nós não estamos usando agora, mas no nosso YouTube. Você vai poder procurar Muros do Evangelho e vai achar que nós lançamos o nosso primeiro livro, e talvez você veja bem depois, já temos mais livros lançados, porque nesse ano de 2017 eu já terminei um livro que foi publicado e está sendo lançado agora no segundo semestre de abril, e vou lançar pelo menos mais 2 livros nesse ano. E o lançamento desse livro será logo depois da Semana Santa. O livro chama-se Dentro da Igreja e Longe de Deus. Vou falar sobre pessoas que estão dentro de comunidades cristãs religiosas, mas encontram-se longe de Deus. Como essas pessoas podem encontrar Deus verdadeiramente? Como ajudar pessoas que estão assim? Então, na semana que vem, nós vamos lançar esse livro. E não é apenas o livro, é um projeto do qual você vai poder participar, vai poder entrar na trincheira de batalha, nessa batalha pela verdade, pela pregação, pela reconstrução dos muros da verdadeira pregação, do verdadeiro evangelho, que nós travamos todos os dias com muita dificuldade, porque quando você não mente para as pessoas, você não engana as pessoas, você não promete bênçãos de prosperidade, e quando você diz que a oferta tem que ser por amor, as pessoas acabam não ajudando.
Então você vai poder participar com a gente se você ama o Evangelho. É um projeto inédito no Brasil. Então, se você está vendo esse vídeo logo assim que eu estou colocando no ar, não perca. Na semana que vem, provavelmente no dia 18, terça-feira, logo depois da Semana Santa, 18 de abril de 2017, vamos lançar esse projeto. Se você está vendo esse vídeo depois, procure sobre isso no nosso Facebook, no nosso site, você vai achar como aconteceu esse projeto e se ainda é possível que você participe ou não e quais são as condições para que isso aconteça. Também quero pedir que, se você gostou desse vídeo, se ele foi abençoador para você, que você, se estiver no YouTube, você clica aqui em like, dá um like, compartilha esse vídeo com alguém. Se você estiver no Facebook, clique em curtir, compartilha esse vídeo com alguém, marca alguém aqui nos comentários. Vamos espalhar essa mensagem do verdadeiro evangelho, sem triunfalismo, sem evangelho que promete riquezas e bênçãos, o evangelho genuíno que nos faz andar verdadeiramente com Cristo. E quero te pedir também que você se inscreva no nosso canal do YouTube, se você ainda não é inscrito. Clique para se inscrever. No final desse vídeo vai aparecer ou aqui ou aqui. De um lado aparece vídeo, de outro aparece a inscrição do nosso logo, e você clica aí em cima e se inscreve no nosso canal. E se você ainda não fez isso, tem um sininho. Clique no sininho para ativar as notificações. Assim, toda vez que nós lançarmos vídeos, que não são só esses vídeos que são feitos, são vídeos... o pastor Luciano está fazendo um estudo maravilhoso sobre as parábolas de Jesus. Toda segunda-feira a gente está lançando um vídeo novo. E tem muitos outros, centenas de vídeos no canal para você assistir. E se você ativar essa notificação, você garante que o YouTube vai te avisar sempre que nós lançarmos um vídeo novo, tá? E eu quero te pedir que você nos ajude. Nos ajude, não quero pedir oferta ou nada, oferta de amor. Dessa vez não, sabe? Nos ajude compartilhando. Compartilhe com alguém. Convide alguém que você conhece a conhecer o trabalho do Reconstruindo os Muros do Evangelho, para que nós, que amamos o Senhor, verdadeiramente não concordamos com esse evangelho falso e prostituído, que é totalmente contrário ao que é ensinado nas Escrituras, que nós nos unamos e anunciemos o verdadeiro evangelho. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!